aqui adentrar agora esse assunto, dando sequência. Na aula passada nós tratamos sobre sequência ou sucessão, que é um ordenamento de elementos, e agora vamos adentrar, propriamente dito, a progressão aritmética conhecida PA. Então, vejamos aqui. Então, vamos dar alguns destaques aqui. Progressão aritmética. Então, vamos observar aqui essa sequência. Eu tenho aí 4, 7, 10, 13, 16, 19. Então, uma sequência de números, né? Lembra que nós estudamos sequência? Nós temos que a diferença entre um termo qualquer dessa sequência e seu antecessor é sempre igual a 3. Se você faz essencialmente aí essa diferença, certo? O termo posterior menos o termo anterior. Por exemplo, 7 menos 4 dá 3. Por exemplo, 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. E assim por diante. Então, você percebe que o termo posterior menos o termo anterior você é igual a uma constante. Essa constante é chamada de razão. Então, vejamos aqui. A definição da progressão aritmética PA é uma sequência numérica, uma sequência de termos, em que cada termo, a partir do segundo, como eu fiz, 7 no caso, a partir do segundo, é igual ao anterior adicionado a um número fixo. Esse número fixo é chamado de razão R da progressão. Então, essa é a definição de progressão aritmética. Vejamos alguns exemplos. Então, aí essa PA, essa progressão aritmética, 3, 6, 9 e 12. Então, quando você pega aí, claramente, o termo posterior, no caso aí, 6, né? 6 menos 3 é 3. 9 menos 6, 3. 12 menos 9, 3. Então, é uma constante aí, né? Então, é a razão dessa PA. É exatamente o que se refere à definição da progressão aritmética. PA é uma sequência de números, sequência numérica ou uma sequência de termos, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior adicionado a um número fixo chamado razão da progressão. Então, isso aí é um dado extremamente importante. Vejamos outro exemplo, o exemplo 2 na PA, nós temos menos 1 meio, menos 1, menos 3 meio, menos 2. Então, sempre você pega no termo posterior menos um anterior, certo? Você vai ter um número fixo chamado razão. E a razão aí, no caso, é menos 1 meio. E aí eu coloquei outros exemplos aí, é só você ir testando aí para você perceber, nesses 5 exemplos aí. Vamos adiante. Progressão aritmética, PA, conhecida, chamada PA, né? Dado importante, de acordo com o sinal da razão, podemos classificar a progressão aritmética, né, da seguinte forma. Por exemplo, quando a razão ela for maior do que zero, dizemos que a PA ela é crescente, como nos casos aí, no primeiro caso e no terceiro caso. Quando a razão, por sua vez, for menor do que zero, dizemos que a PA é decrescente, como nos casos 2 e 5. E quando a razão, for zero, dizemos que a PA ela é constante. No exemplo 4. O termo geral de uma PA. Muito importante isso aqui. Conhecendo apenas, para você resolver, utilizando a fórmula geral da PA, basta você conhecer o primeiro termo. Conhecendo o primeiro termo e a razão, você consegue resolver o termo geral dessa PA. Então vejamos aqui. Eu tenho aqui, vamos considerar A1, primeiro termo, A2, o segundo termo, A3, reticência a enésimo, ou seja, a N termos. Uma PA de razão R temos. Então, o termo posterior menos o termo anterior é igual a razão. Ou você pode fazer assim, simplesmente dizer que A2 é igual a 1 mais R. Você pode escrever também dessa forma. E assim por diante. A3 menos A2 é igual a constante. Ou A3 é igual a 2, diminuindo uma unidade aí, do termo posterior, mais R. E assim você fazendo essa sequência aí, o termo posterior menos o anterior, vamos chegar ao termo geral do termo geral da progressão aritmética, certo?
Eu deixei passar aqui, ó. Vim para outra página aqui. De modo geral, o termo AN, que ocupa a enésima posição na sequência dada por, ou seja, o termo gerado a PA, N igual ao primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Então, essa é a forma do termo geral de uma PA. Então, a N é o termo geral, A1 é o primeiro termo, N é o número de termo e R é a razão da progressão aritmética. Então, é bem interessante a gente ter isso bem claro, né? Essa fórmula é o termo geral da PA. Repito, a N é o termo geral, né? A1 é o primeiro termo, N é o número de termo e R é razão. Então, essa fórmula aí você consegue resolver muitas questões envolvendo progressão aritmética. Interessante? Se você tem o primeiro termo e a razão, praticamente você já tem como solucionar o termo geral de uma progressão aritmética. Vejamos aqui. Termo geral, a fórmula geral da PA permite nos conhecer qualquer termo da progressão aritmética em função, né, do primeiro termo e a razão. Então, se você tem o primeiro termo e a razão, você consegue responder. Por exemplo, eu tenho A9 é igual a 1 mais 8R. A15 é igual a 1 mais 15R. Né? Então, vai ser A15 é igual a 1 mais 14R. E assim por diante. A 26 é igual a 1 mais 25, tá vendo? A 25 é um termo, a unidade menor do que o 26º termo, e assim sucessivamente. Você consegue resolver também dessa forma. E assim por diante. Vejamos aqui um exemplo resolvido aqui, ó. Calcular o termo geral da PA. Então, a N é o termo geral. A PA 4 e 7. Então, a razão eu já sei, né? 7 menos 4. A razão é 3, né? Então, o primeiro termo é 4 e a razão é 3. Então, o termo geral, a N, basta aplicar a fórmula. 4, o primeiro termo, mais N menos 1 vezes 3. Então, 4 mais 3N menos 3, né? A distributividade aí, ó, 3 vezes N é 3, 3N menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, chegamos aí ao termo geral da PA, 3N mais 1. Vejamos outro exemplo aqui resolvido. Eu quero encontrar o 50º termo da progressão aritmética, o termo 50, né? A PA menos 3, 1, 5 e 9. Então, o primeiro passo é, você já tem o primeiro termo, encontrar a razão, certo? Então, a solução aqui, ó, eu tenho a razão igual a 1, que é o termo posterior menos o termo anterior, menos 3. Então, a razão aí é 4. Ó. Então, a 50 é igual a 1 mais 49R. E aí você encontra fácil, né, para encontrar o termo 50. Então, A50 é igual a menos 3, que é o primeiro termo, mais 4, 49 vezes 4. E aí chegamos a esse resultado. A50 é igual, certo, a 193. Né? Então, esse 193 é o termo 50. Vejamos aqui outro exemplo. Qual é o primeiro termo de uma progressão aritmética, ou seja, de uma PA, em que A10 é 39 e a razão é 4? Fácil, né? A10 é igual a 1 mais 9R. E aí eu vou encontrar o décimo termo, não, na verdade ele quer o primeiro termo. E assim é fácil, só substituir o primeiro termo é igual a 3. Outro exemplo, né? Quais são os múltiplos de 5? Quais são os múltiplos de 5 entre 21 e 623? Então, a solução, ó, dispondo aí os números numa sequência, 21, os múltiplos de 5, 5 vezes 4, 20, tem que estar entre 21 e 623. Então, 5 vezes 5, 25, então o primeiro múltiplo aí que está entre 21 é o 25, e assim por diante. O termo geral aí, AN, é 600 e
20 porque é o último múltiplo que está entre 21 e 623, que no caso seria o termo geral. O primeiro termo aí, que é o primeiro múltiplo, né, que está entre 21 e 25, é mais n menos 1 vezes a razão, que é 5. Então ficou fácil aqui você resolver e chegamos o número o número de termos, que é 120. E assim, outro exemplo, né, do mesmo, segue a mesma lógica, eu vou só passar aqui e você tenta resolver aí, rever novamente. Mas segue a mesma lógica. Quais são os múltiplos de 8 compreendidos entre 100 e 1000? Então, os múltiplos de 8 compreendidos entre 100 e 1000 constituem a progressão aritmética. O primeiro múltiplo aí é o 104, e a razão aí é 4, né? Aliás, é 8. 112 menos 104. E assim por diante. A N é 992. Então é só aplicar a fórmula gerada do termo de uma PA e você vai chegar a este número aí, ó, certo? A 112. Então é isso, certo? Desenvolver cálculos envolvendo a progressão aritmética, depois a gente pode trazer outras listas de exercícios. Mas daí a teoria, de forma bastante objetiva e com algumas questões resolvidas, ok? Então até a próxima.